Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande voltar aqui ao Allan Kardec, especialmente pelo carinho da Norma, hoje trazido aqui pelo carinho da Mara, muito obrigado. E previamente nós havíamos conversado qual seria o tema de nosso estudo. Lá em Minas a gente tem isso, eu sou jovem de mocidade espírita do início da década de 80, e a gente nem falava palestra, o que a gente falava é o seguinte: nós vamos fazer um estudo sobre o tema, né? E o tema da noite de hoje é a interseção dos planos espirituais com a Terra. Embora nós espíritas tenhamos muito contato com a literatura de além-túmulo, não é? A literatura dos espíritos, que nos vem falar sobre a vida no mundo espiritual, nós conhecemos, sem dúvida nenhuma, a questão do Livro dos Espíritos, que nos esclarece que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós podemos supor, e que de ordinário são eles que nos dirigem. Então isso é um tema extremamente importante para a nossa compreensão da vida, porque a vida não se restringe a essa interseção reencarnatória entre o nosso nascimento e a nossa desencarnação. A vida é algo muito mais amplo, que vai naturalmente nos levar para além do corpo. Interessante que Chico Xavier, quando estava já no final da sua existência última na Terra, quase carregado, ele ia no centro, no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, quase carregado, e um dos companheiros nossos conseguiu filmar um dia que ele chegava para a tarefa no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, carregado mesmo. Ele não conseguia andar, então amigos e companheiros lá da cidade o carregavam até sentá-lo na cadeira de tarefas. E ele dava Deusinho assistência, porque vocês vão de imaginar a quantidade de gente que ficava ali esperando o Chico chegar, né? E ele disse uma frase que eu acho emblemática. Ele se despedia do povo e dizia assim: eu estou no fim do corpo. Qualquer um de nós ia dizer: eu estou no fim da vida, não é? Não, Chico disse: eu estou no fim do corpo. Por quê? Porque a vida continua e nós, naturalmente, vamos nos transportar de plano a um plano existencial seguinte ao fim do corpo terrestre, continuando naturalmente com todas as nossas conquistas e com todas as nossas imperfeições. Isso, de certa forma, é perturbador, não é? Por isso que tanta gente tem medo da morte, tanta gente receia a passagem para a vida espiritual, porque não há mistério, não há milagre no sentido evolutivo. Nós vamos invariavelmente nos defrontar conosco mesmos. E é por isso que nós nos apavoramos. Porque aqui, querendo ou não, nós estamos sob o disfarce da carne. Às vezes o Chico brincava conosco que o nosso corpo físico era uma máscara. Uma máscara que provisoriamente nós, espíritos imortais, vestimos, né, durante um período de tempo, muitas vezes para esconder o nosso pensamento real, o nosso sentimento real, o nosso atraso moral, né? E é por isso que a morte nos assusta. Bom, mas eu não estou aqui para assustar ninguém, não é? Nós estamos aqui para estudar esse tema. É um tema que Jesus, ele próprio, tratou desse tema, como relatado por João, no capítulo 14 do seu Evangelho, versículos 1 a 3, há muitas moradas na casa do Pai. E é a partir daí que a gente vai navegar. Quem aqui conhece a obra de Emanuel Swedenborg?
Alguém já leu? Alguma coisa. Mara já leu? Mais alguém? Você também não. Quem é Emanuel Swedenborg? Um médium sueco que viveu um século antes de Allan Kardec. Olhem só, gente. Um século antes da codificação espírita cristã. Viveu na Suécia. Ele tinha várias mediunidades, vários tipos de mediunidade. Mas uma das mediunidades mais aflorada de Emanuel Swedenborg era o quê? Era o desdobramento mediúnico. Ele saía do corpo físico, deixava o corpo em repouso, se desdobrava perispiritualmente e ia no mundo espiritual visitar os diversos planos da vida espiritual. Depois ele voltava, conscientemente se lembrava, se recordava de tudo que ele havia visto e escrevia. Escrevia sobre a vida espiritual, 100 anos antes da codificação de Allan Kardec. Um dos principais livros dele chama-se A Verdadeira Religião Cristã. Por que nós estamos escolhendo começar o nosso estudo por ele? Porque Emanuel Swedenborg está no Livro dos Espíritos. Ele é destacado por Allan Kardec como um dos espíritos de Escol participantes da falange do Espírito da Verdade. Né? Então não estamos nos referindo aqui a qualquer espírito, não. Né? Um dos espíritos que, segundo Allan Kardec, participou no mundo espiritual no século XIX da coordenação da revelação espírita. Já que um século antes ele havia vivido na Terra como médium, havia experimentado a mediunidade, havia inclusive visto com os próprios olhos os diversos planos da vida espiritual e relatado sobre isso em seus livros. Então vamos encontrar este livro, A Verdadeira Religião Cristã, de Emanuel Swedenborg, publicado, portanto, no século XVIII. Lá nós vamos ver ele dizer o seguinte, e é tão interessante isso, que parece que essa fala, são 2 ou 3 slides que nós vamos passar agora, ela tanto poderia estar na codificação de Allan Kardec, quanto poderia estar na obra de André Luiz, através de Chico Xavier, que nós não iríamos sentir a diferença. Notem bem o que ele diz. O universo se compõe de diversas esferas com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Olha a lei de causa e efeito aí clara, né? Ele vê diversas esferas de vida no mundo espiritual, sabe que o grau de luminosidade e felicidade dessas esferas está diretamente relacionada com a posição espiritual daqueles que viveram na Terra e para lá foram. E como também acontecerá conosco, né? Nós somente mereceremos no futuro exatamente aquilo que nós já tivermos conquistado. Mas ele vai dar mais detalhes. Olha só o que ele vai dizer. Pelas coisas que eu vi durante tantos anos, ele está se referindo aos fenômenos de desdobramento espiritual, em que ele ia, em perispírito, visitar os planos da vida espiritual. Pelas coisas que vi durante tantos anos, posso fazer as seguintes declarações. Ele declara, no século XVIII, no mundo espiritual há terras, como no nosso mundo natural. Há planícies e vales, montanhas e colinas, e também fontes e rios. Há cidades, e nessas cidades há palácios e há casas. Há escritos e livros, há funções e comércio. Há ouro, prata e pedras preciosas.
Em uma palavra, há tanto em geral quanto em particular todas as coisas que estão no mundo natural, mas estas coisas nos céus são imensamente mais perfeitas. Olha só, né? 200 anos depois disso, Chico Xavier vai receber nosso lar, descrevendo pela primeira vez, em completude, em complexidade, a existência de uma cidade no mundo espiritual. Chico Xavier psicografa André Luiz, o livro Nosso Lar, em 1943. Leva 8 meses para psicografar Nosso Lar, com todos aqueles detalhes que nós já conhecemos. No entanto, olha aí, 100 anos antes da codificação espírita e 200 anos antes de André Luiz, olha aí o Emanuel Swedenborg falando: há cidades, e nessas cidades há palácios, há casas, há organização social, não é? Muito interessante. E a questão também da natureza, né? Os vales, as planícies, as montanhas. Por quê, gente? Porque o nosso plano, que nós podemos dizer que o nosso plano de vida na Terra é também um plano espiritual, por que não? Ou nós não somos espíritos? Somos espíritos. Habitamos aqui, é o nosso plano de vida atualmente. Mas é um plano apenas. Não é nem o objetivo final, nem deve ser o foco central da nossa vida, mas é o local onde nós habitamos presentemente. Não é isso? E ali nós vamos ver que tudo que nós temos aqui na Terra é uma cópia imperfeita do que há mais acima. Nós estamos naturalmente nos referindo a planos superiores do que o plano da vida terrestre. E aqui ele já dizia isso, ó: estas coisas dos céus, em se referindo aos mundos, aos planos superiores, são imensamente mais perfeitas do que nós aqui na Terra temos. No Livro dos Espíritos, Kardec, dentro deste mesmo pensamento, vai escrever lá: a vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Alguém tem dúvida disso? Não. Nós somos cópia, gente, da vida espiritual. A nossa vida aqui, ela vai copiando o quê? Os progressos da vida espiritual. Nós podemos dizer que o progresso, ele desce dos mundos superiores e vai conquistando os planos inferiores. Como nós, vai conquistando a Terra também, né? Mas as conquistas vêm do mundo superior, descendo até nós. Nela, ou seja, a vida humana terrestre, se nos deparam em ponto pequeno, olha o que Allan Kardec diz: na vida terrestre, se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Não está em sintonia com o que Emanuel Swedenborg escreveu? Né? Não está em sintonia com o que André Luiz escreveu através de Chico Xavier? Olha aí. Né? Estamos aí vendo como que a codificação, o conhecimento espírita tem toda uma lógica também de revelação, uma revelação se antecipando à outra e sustentando a outra que vem a seguir. Aqui Allan Kardec vai escrever na Revista Espírita de 1858 um desabafo. Né? Interessante o desabafo dele. Ele diz assim: para certas pessoas convencidas da existência do Espírito, e aqui eu não cogito de outras, quer dizer, eu não estou preocupado com aquelas pessoas que não cogitam da existência do Espírito, eu estou me dirigindo a elas. Ou seja, ele está se dirigindo a todos nós. Deve ser motivo de espanto que, como nós, os espíritos tenham suas habitações e suas cidades. Não me pouparam críticas.
Olha aí, puxão de orelha de Allan Kardec. Por quê? Porque é difícil, mesmo para aquelas pessoas que, como nós, acreditam na vida espiritual, né? Que acreditam estão convencidas da existência do espírito, que os espíritos desencarnados tenham as suas cidades, as suas organizações, as suas habitações. Até hoje a gente vê no movimento espírita críticas sobre isso, críticas infundadas. Porque se a pessoa estudar os precedentes da codificação espírita e a própria codificação espírita, vai ver todos eles refletidos também na obra de Chico Xavier e de diversos médiuns que tratam sobre a vida espiritual. Aqui nós vamos ver um capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec, o capítulo é o número 18, que vai falar sobre o sinal dos tempos. Esse tema é um tema atual, né? Só esse tema já dá aí muitos estudos, muitas palestras. Sinal dos tempos, que é o quê? É o nosso tempo. O tempo de transição planetária. Aliás, Allan Kardec vai dizer, neste livro, que os espíritos superiores disseram a ele que a transição planetária da Terra, passando de um mundo de expiações e de provas e ascendendo à condição de mundo em regeneração, havia começado 100 anos antes da codificação espírita. E aí a gente vai ver por que o trabalho de Swedenborg é importante. Porque ele, de certa forma, ele inaugura a transição planetária. Ele vai falar sobre um tema novo, que é a vida espiritual. E de forma clara, sem alegorias, sem fantasias. Né? Não mais céu, inferno, purgatório, mas a vida espiritual na sua plenitude. E Kardec fala isso neste livro, A Gênese, no capítulo 18. Aqui ele vai destacar duas comunicações espirituais muito importantes. Uma comunicação do primeiro-ministro da França, François Arago, e a outra comunicação de um médico inglês, Dr. Barry. Aliás, há uma curiosidade sobre o Dr. Barry, que quando ele foi médico, nas guerras napoleônicas, ele foi assistir os feridos ingleses da guerra com Napoleão e acabou desencarnando na guerra, não é? Nos bombardeamentos recíprocos lá entre França e Inglaterra. E ao desencarnar, na hora que foram tratar do corpo para o enterramento, descobriram que ele era uma mulher. Uma mulher que, naquela época, a mulher não podia estudar, não podia ser médica. Ele se travestiu de homem para ser médico e exercer a medicina. Curioso Allan Kardec colocar esse espírito como um dos espíritos de escola e escolher uma mensagem dele para incluir no capítulo 18, que trata do sinal dos tempos, do livro A Gênese. Mas essa primeira comunicação aqui é do espírito de Arago, primeiro-ministro da França, que desencarnara antes de Kardec lançar o Livro dos Espíritos. Ele diz assim: no mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Falando aí, naturalmente, de uma das leis básicas da física, não é? Da astrofísica, que é a lei gravitacional. Todas as influências físicas são nele solidárias e nenhum só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequente da componente das influências de todo o sistema. Olha, gente, isso é atualíssimo, né? O espírito de Arago está falando sobre as grandes perturbações. Não é o que nós estamos vivendo hoje? Grandes perturbações. Hoje, o que aconteceu? Acabou de acontecer em Bruxelas. Um ataque terrorista, né? Como vocês estiveram aqui em Nova York no 11 de setembro de 2001. Quanta comoção sobre isso.
No Brasil, os movimentos protestando contra a corrupção, tudo faz parte. Quer dizer, nada disso está desconectado. Tudo faz parte de um grande concerto de acontecimentos próprios da fase de transição planetária. Da fase que Allan Kardec chamou de sinal dos tempos. E ele vai dizer mais, o Arago. Agora já é a comunicação seguinte, a comunicação de Dr. Berry. Ele diz, aí já se referindo especificamente sobre o mundo dos espíritos, a vida espiritual e a influência que os espíritos têm na Terra, na vida terrestre, e também a influência, a participação dos espíritos nessas comoções sociais, nessas perturbações de toda a ordem. Dr. Berry diz assim: o mundo dos espíritos que vos rodeia experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que ele toma parte ativa nessas comoções. Alguém duvida disso? Quem duvidar, vou dar um exemplo aqui. Livro Há 2000 anos. Quem já leu? Todo mundo tem que ler, pelo amor de Deus. Quem não leu vai levar um puxão de orelha agora. Há 2000 anos, clássico da literatura espírita, um romance épico do Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier. Lá, mais para o final do livro, depois que Lívia já tinha sido levada ao sacrifício no circo romano, e que o senador Públio Lentulus está se modificando no íntimo, né? Sofrendo a partida da sua esposa, arrependido do que havia feito com ela, ele recebe em determinado momento a visita do seu grande amigo, também ex-senador romano, Flamínio Severus, e ele tem um diálogo espiritual com Flamínio Severus. Fora do corpo, ele tem um diálogo espiritual. O que Flamínio Severus fala com ele? Que ele tá desejoso de partir. Ele está querendo desistir, né? Está desanimado com a vida terrestre. Flamínio Severus fala com ele assim: não, você não pode deixar o corpo agora. Em nome de Jesus, nós queremos que você tome parte ativa nos bastidores da política romana para derrubar o imperador Nero, o imperador sanguinário, o imperador que está trazendo para a nação romana tantos males, tantos malefícios. E nós, no mundo espiritual, te ajudaremos a derrubar o imperador. Olha aí, né? Em sintonia com o que Kardec fala na Gênese, que, aliás, o livro A Gênese e o Espírito de Dr. Berry fala para Allan Kardec. Digo mesmo que ele, o mundo espiritual, toma parte ativa nessas comoções sociais. Por que isso, gente? O próprio Espírito responde. Alguém pode perguntar, mas por que os espíritos vão se interessar pela política terrestre? Por que vocês acham? Sem ler aqui, por favor. Vou voltar. Senão não vale. Sofre o reflexo. Sofre o reflexo. Olha, eles vão herdar a terra. Hein? Você vai voltar, eles vão voltar. Então eles querem a melhora do planeta. Exatamente. Por que eles estão tão interessados na melhoria da Terra, hein, gente? Porque eles vão reencarnar. E eles estão vindo morar aqui. Eles vão querer um mundo de bagunça? Não. Eles vão querer... Você, se estivesse no mundo espiritual e pudesse escolher, onde vocês escolheriam reencarnar? Vão escolher um país bagunçado ou um país mais... Suécia. Não é? Como é que é? Vamos ser sinceros, gente. Né? Então, olha aqui. Dr. Berry fala para Allan Kardec: nada tem isto de surpreendente.
para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade terrestre, que eles saem dela e a ela tem de voltar, não é? Sendo, pois, natural, se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens, não só políticos, sociais, mas como científicos, né? Os nossos cientistas do além estão influenciando os nossos cientistas terrestres. Para quê? Para que eles progridam no seu pensamento, trazendo noções científicas mais avançadas. Certa vez eu perguntei ao Chico: Chico, me explica uma coisa. Qual que é a posição científica da comunidade em nosso lar? O Chico me respondeu na lata: é 100 anos na frente da vida terrestre. Então, as conquistas científicas da cidade espiritual de nosso lar, que, diga-se de passagem, não está num plano superior. Nosso lar, segundo André Luiz, está no umbral. É um umbral mais fino, né? Mas é umbral, gente. É umbral, tá lá. Está no limite, né? Entre o umbral e o plano seguinte, que o Chico dizia para nós, que era o plano das ciências e das artes. Plano superior ao umbral. Plano das ciências e das artes. Mas nosso lar está ali abaixo ainda desse plano. Mas se nosso lar está 100 anos na nossa frente, a gente imagina o que tem para cima. Né? Já é tão bom, hein? E já é tão bom, não é? Olha como que a gente tem esperança de prosseguir, de progredir. Tem muita coisa para cima, para a gente olhar para cima, do que ficar olhando para trás. Pois é, lá no nosso lar mesmo, vocês vejam que em determinado momento André Luiz relata que cada habitante de nosso lar tinha um aparelho comunicador pessoal. Está lá escrito. A gente fala em palestra, as pessoas falam assim: isso não tem no meu livro, não. Tem sim, vai lá ler. Vai lá fazer o garimpo. Porque a gente não pode pegar esses livros e simplesmente ler como diversão, não, gente. Esses livros são revelações espirituais importantíssimas. Eles têm que ser estudados passo a passo, frase a frase, período a período. Né? E aí a gente vai pensar essas descobertas. Quando, por exemplo, a ministra veneranda vai falar no Parque das Águas, lembram-se disso? O que André Luiz relata? Ele relata a existência, ele chama, eu vou dizer os termos de hoje, né? Mas o que ele diz é exatamente isso. Uma tela de projeção plana que tinha picture in picture. Por quê? Porque era possível ver imagens diferentes ao mesmo tempo de locais distintos, que eram transmitidos online. Isso em 1943. Imagina o que tem hoje. Né? Isso está hoje em nossas casas, mas em 43 mal tinha televisão no Brasil. Nem tinha isso, né? Veio mais tarde. Então vamos ver como tudo progride, né? E Dr. Berry termina a mensagem dele, que está no item 9 do capítulo 18 da Gênese, dizendo o seguinte: ficai, portanto, certos de que quando uma revolução se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas ou más, se exacerbam, como entre vós. Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele volver. Olha aí, também sintonia desta mensagem de Dr. Berry com a mensagem de Aragon, que nós lemos há pouco, né? Os espíritos têm interesse e participam da nossa vida terrestre porque eles vão voltar para cá, ser provavelmente nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, e eles querem, quanto mais rápido possível for a evolução terrestre, melhor eles estarão. Não é assim?
Agora, só um detalhe, que aqui no mesmo capítulo de A Gênese, é o item 10 das anotações do próprio Allan Kardec, anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, porque muita gente fica preocupada com o fim do mundo, né? O mundo vai acabar, fim do mundo. Não existe isso, gente. O mundo vai continuar, segundo os cientistas, por mais 4 bilhões de anos. O que vai acabar? O velho mundo, é esse que está ruindo. Por isso essas agitações, essas perturbações no Brasil e no mundo inteiro. Porque o velho mundo está ruindo, sim. E Kardec comenta sobre isso dizendo o seguinte: a Jesus foi lícito, olha só, hein, gente, é a Jesus que foi lícito dizer isso, porque nada mais, nada menos do que o governador espiritual da Terra. Então ele pode muito bem dizer, porque ele sabe, né? Kardec diz assim: a Jesus, pois, foi lícito dizer que ela, ou seja, esta época de transição planetária, se assinalaria por fenômenos extraordinários, 4 coisas: tremores de terra, flagelos diversos, sinais do céu. Né? Nós podemos dizer que tudo isso aqui nós estamos vivendo. Essas convulsões telúricas da Terra, além do normal, né? Esses fenômenos extraordinários, como fenômenos de revoluções sociais, também fenômenos mediúnicos extraordinários. A partir de 100 anos antes de Kardec, começaram a surgir na Suécia, aqui nos Estados Unidos, as irmãs Fox, né, e outros médios surgiram na Europa, depois no Brasil, no século XX, Chico Xavier, Peixotinho, através da mediunidade de quem os espíritos se materializavam e eram visíveis para todo mundo ver e conversar com eles. Né? Fenômenos extraordinários. Flagelos diversos. Quantos flagelos as nossas sociedades estão vivendo? Agora, mais recentemente, no Brasil, o problema do vírus Zika, né? Do vírus que está produzindo a microencefalia nas crianças, que estão nascendo, centenas com cérebro reduzido. São flagelos diversos próprios desse final dos tempos. E sinais do céu. E aqui eu vou dizer que sinais do céu podem ser tanto os avistamentos de naves de outras civilizações, que a partir de 1945 aumentou vigorosamente, quanto também a mediunidade, relatando para nós a vida no mundo espiritual, os planos de vida no mundo espiritual. Então tudo isso está tem muito a ver conosco. E esse camaradinho aqui, quem conhece ele? Né? Ele teve um papel fundamental nesse processo. Um processo que é lento, mas é constante, gradual, firme, decidido de esclarecimento. Esclarecimento sobre a realidade da vida, a continuidade da vida além túmulo, a existência dos planos espirituais para onde nós nos dirigimos, querendo ou não. Não adianta que ninguém aqui vai ficar para semente, é ou não é? E a tia-avó brincava isso comigo. Um dia nós vamos enfrentar o fim do corpo, uma coisa absolutamente natural. Ninguém precisa temer isto. E Chico Xavier tem um papel primordial nesse esclarecimento. Diga-se de passagem, mês passado, aliás, 2 meses atrás, nós lançamos um livro, o mais recente livro da psicografia do Chico, pelo espírito de Clóvis Tavares, que foi um dos grandes amigos dele, biógrafo dele, inclusive. São as mensagens que o Clóvis Tavares escreveu através do próprio Chico, que a família nos deu. Chama-se A Saudade é o Método do Amor. Este livro é o livro de número 497, já publicados
pela mediunidade de Chico Xavier. Até a gente conhecer tudo isso, hein, gente? 497 livros publicados, fora os que virão ainda, porque ainda tem coisa para ser publicada. 497 livros, tratando exatamente sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Preparando a humanidade terrestre para este ápice que nós haveremos de viver em algum momento breve do nosso futuro, que é o final desse processo de transição planetária, que, segundo Emmanuel, através do Chico, está lá no livro Plantão de Respostas, se encerrará no ano 2057. Então, notem bem, 100 anos antes de Allan Kardec, portanto, 1757, começa a transição planetária. Uma série de revelações começam a acontecer em todos os campos do conhecimento humano. E Emmanuel vai dizer, através do Chico, que esse processo terminará depois de 3 séculos, em 2057, que é o quê? 200 anos depois do Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857. Aqui uma foto nossa com ele. Ages atrás, né? Aí vem André Luiz. André Luiz descortina o mundo espiritual, né? De trás para diante, em todas as direções. Cada livro é um tapa na nossa cara. A verdade é essa. Cada livro de André Luiz é um tapa no nosso comodismo, é um tapa na nossa ignorância, né? É um apelo para a nossa renovação interior, que é absolutamente urgente e é absolutamente necessário a todo espírita cristão que se preze conhecer a obra de André Luiz e estudá-la. Não apenas ler, mas estudá-la. Olha o que ele diz no livro No Mundo Maior, capítulo 4, né? No capítulo que se intitula Estudando o Cérebro. O espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e onde começa o espírito. Olha só, nem André Luiz sabe, nem os guias espirituais dele sabem, e ele está dizendo que nem o espírito mais sábio pode, com certeza, determinar onde termina a matéria e começa o espírito. Agora eu pergunto a vocês, e nós aqui, terráqueozinhos na Terra, haveremos de saber? Então nós temos ainda muito o que conhecer sobre o mundo espiritual. Este é o segundo livro publicado por Chico Xavier, Cartas de uma Morta. Quem conhece? Muito bem. É um livro que ele, na realidade, foi um dos primeiros que ele recebeu, ou o primeiro, porque é o livro da mãe dele. A própria mãezinha de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, escreveu quando ele estava começando a mediunidade em 1927. Só que ele só foi publicado em 1935. Ele aparece como segundo da lista desses 497 livros. Em 1935 ele foi publicado pela LAC, Livraria Allan Kardec, editora de São Paulo. Pois bem, Dona Maria de São João de Deus esclarece coisas fundamentais para a compreensão espírita, que até hoje muita gente não entende. Inclusive faz revelações que antecipam coisas da ciência. Mas a gente vai focar apenas sobre a questão dos planos espirituais. Aqui o guia espiritual, ela fica espantada, ela chega no mundo espiritual, ela fica espantada com os diversos planos que ela visita, planos felizes, planos infelizes. E ela pergunta ao mentor dela o que era aquilo tudo. E ele responde para ela: é que a vida não palpita apenas no mundo distante, onde tu abandonastes as vossas derradeiras ilusões,
Em toda parte ela pulula triunfante. E o veículo das suas manifestações é o que se diversifica na multiplicidade de seus planos. O que ele está falando com ela aqui, gente? Qual que é o veículo das manifestações da vida? Qual que é o veículo da manifestação da vida? Hein? Matéria. O que é o veículo? É o corpo. Não é? Aqui na Terra nós temos o corpo, temos no mundo espiritual o perispírito, que é corpo também, é matéria. Perispírito é matéria. Não é isso? Este veículo vai se diversificar ao infinito, dentro da multiplicidade desses planos. Então é claro que o corpo físico que nós habitamos hoje na Terra, ele é próprio para o nosso plano terrestre, de vida terrestre. E não é próprio, por exemplo, para o umbral. Lá, naturalmente, o corpo espiritual, embora denso, ele é mais quintessenciado, ele é mais espiritual do que o nosso corpo físico. E por isso mesmo nossos sentidos não percebem a existência deles, né? E assim nosso lar, e assim sucessivamente para os planos superiores. Vai se diversificar, portanto, de acordo com a luminosidade, de acordo com a evolução de cada espírito. E ele continua falando com ela: os mundos são a continuidade dos outros mundos, e os céus se sucedem ininterruptamente através dos espaços ilimitados. Perfeita sintonia com o livro dos Espíritos, em que, em determinado momento, os Espíritos falam para Allan Kardec: não existe espaço vazio. A vida está em toda parte. Né? É o que o guia espiritual da mãe de Chico está dizendo. Nossa vida aqui já ela falando para o filho, né, que é o Chico. Nossa vida aqui é o prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. O que significa essa palavra, gente? Multiformes. Formas diferenciadas. Né? Então também nós não vamos achar que a vida em Marte, em Júpiter, em Saturno será igual à nossa vida. Muita gente cai nessa bobagem de dizer: ah, mas os americanos já mandaram espaçonaves a Marte, ou a Júpiter, ou a Saturno, ou a Vênus, e já viram que não tem vida lá. Claro que não tem vida como nós conhecemos na Terra. Por quê? Porque lá é outro plano, é outra organização material, diferente da nossa, em pressão, em temperatura, em organização. E as formas de manifestação da vida, elas se associam ao infinito. Senão nós estaríamos limitando a capacidade divina de criar, não é? A nossa compreensão. Nós temos esse malveso de fazer Deus à nossa imagem, não é? Nós queremos que seja tudo igualzinho do jeito que nós conhecemos e entendemos, ao passo que é o contrário, né? A imagem do pensamento divino é a criação divina, e ela é ilimitada. Ela não pode ser limitada pelos conhecimentos humanos. Nos planos adjacentes, aí agora ela vai especificar, né? Qual que é o plano adjacente à vida terrestre? Umbral, né? Pensa bem, Chico brincava, ó, onde começa o umbral? A gente perguntava, muita gente perguntava, como é que começa o umbral? Eu vi a notícia do umbral nos livros de André Luiz, onde que começa? Ele respondia, começa na ponta do nosso nariz. É aí que começa o umbral. A ponta do nosso nariz. Nos planos adjacentes ao mundo da vida, ao mundo, a vida espiritual transcorre em ambiente semelhante ao da vida terrena.
Alguém tem dúvida disso? É só pegar o próprio Nosso Lar relatando o livro Os Mensageiros, o livro Missionários da Luz, o livro Obreiros da Vida Eterna, o livro Libertação, não é? Os planos adjacentes à vida espiritual. E Maria de Deus vai dizer, mãe de Chico, é portanto natural que o nosso ambiente, em grande parte, ainda seja caracterizado pelas ideias e concepções da Terra. Então as ideias e concepções da Terra prosseguem no além. Claro que sim, né, gente? Não vamos achar que largou o corpo, a pessoa vai se tornar espírita, vai compreender o mundo espiritual. Não. Continuam lá os católicos, os protestantes, os muçulmanos, os budistas, do jeitinho que eles viviam aqui. Não há violência na criação divina. A própria pessoa que vai se iluminando através do próprio esforço. Do contrário, haveria violência e as pessoas perderiam a razão. Um dos livros que nós trouxemos aqui é este aqui, que já tem uns 3 anos que publicamos, Depois da Travessia. Tem mensagens muito curiosas da irmã de Chico Xavier, Dona Maria Luísa Xavier. Ela era católica, apostólica, romana. Irmã de Chico Xavier, hein, gente? Desencarnou católica, apostólica, romana. E ela mesma conta, através do Chico. Chegou no mundo espiritual brava da vida, porque ela não queria desencarnar. Não queria largar a família. Os espíritos, para tirar ela de casa, levaram 1 semana. Garrou lá na casa dela. Queria ficar com a filha, com os netos. A mãe aparecia, o irmão que já havia falecido, José, aparecia para ela. Ela não queria saber deles. Colocava eles para fora. Mas até o momento que ela compreendeu que ela tinha desencarnado e foi levada pela mãe, pelo irmão e pelo espírito de Sheila, segundo ela, num voo de um carro voador que durou 45 minutos, aí ela chega numa cidade espiritual e ela começa a ver as beatas, as amigas católicas dela de Pedro Leopoldo, de Matosinhos, que era a cidade vizinha lá, é a cidade vizinha de Pedro Leopoldo. E ali ela já começa a ficar satisfeita. Ela está vendo os católicos, né? E ela pergunta para a mãe, a mãe fala com ela assim, olha, aqui nós temos uma estância de repouso para os desencarnados da fé católica. Aqui você vai ter descanso, vai ter paz para refletir. Leva ela a um apartamento, que será a morada nova dela. E lá tem um terço, tem os símbolos da religião católica que ela tanto amava. Ela fica mais satisfeita ainda, né? E ela pergunta para a mãe, e o padre? Nós temos padre aqui? Tem, sim, vem aqui na janela. Leva ela na janela e mostra os sacerdotes, vestidos como sacerdotes lá no mundo espiritual. Aí mais satisfeita ela fica. Então quer dizer que agora eu posso ficar descansando? Pode, aqui você pode descansar. Ah, mas eu quero saber dos espíritas, que ela não gostava de espírita não, viu? Não gostava, porque imaginem bem, ela achava que os espíritos perturbavam o irmão dela. Como de fato perturbavam, né, gente? Aquele mundo de gente atrás de Chico, você como parente dele, que não tinha compreensão espírita, não gostava daquela confusão, né? Mas ela é inteligente, ela pergunta, e os espíritas? Onde é que eles estão? Aí a mãe dela responde para ela assim, não, com os espíritos são diferentes, não tem descanso não. É desencarne e já vai para o trabalho. Então essa ideia de descansar, viu, minha gente? Vamos tirar do pensamento. Não é? Nossa irmão aqui está falando que quer mudar de religião. Desculpa, eu não estou ouvindo. Ontem, o Paulo estava dizendo pra gente que a gente não descansa, mas a gente não estressa. Não estressa, porque a gente ama o trabalho, ou não é? A gente ama o trabalho. A verdade é essa, a gente tem que amar o nosso caminho.
A felicidade está em vivenciar o caminho com alegria, né? Mas prossegue a mãe de Chico dizendo, temos casas, ela vai relatando o mundo espiritual que ela está vendo, né? Temos casas, pássaros, animais, reuniões. Olha aí, para os espíritas, a espírita ama reunião, né? Institutos como os das famílias terrestres, onde se agrupam os espíritos através das mais santas afinidades. Isso é natural, né, gente? Isso não deve ser surpresa para nós. Isto é natural. Não acontece isso aqui na Terra? Nós nos agrupamos pelas afinidades, enfim, formamos famílias, temos nossos animais domésticos, enfim, a vida prossegue. Agora, olha que curioso que ela diz. Há entidades aqui que só cuidam da confecção dos trajes de seus companheiros. Oba, tem roupa. A música, olha aí, para quem os músicos já têm emprego, hein? A música, instrumentos mais perfeitos e mais adaptáveis à harmonia que aqueles conhecidos na Terra. Que lá não é mais evoluído? Natural, né? Temos festas, assembleias seletas. Aliás, o próprio André Luiz relata isso em Nosso Lar, não é? As festividades que ocorrem. Olha só, gente, não existia televisão naquela época. Ela fala, meios de comunicação, visões à distância. O que é isso? Televisão. Visões à distância. Chico Xavier psicografou isso em 1927, 28. Visões à distância. Através de processos que os homens estão ainda muito longe de entender. Olha como que a revelação é curiosa, né? E ela termina, nesses tempos imediatos ao pós-mortem, repontados de impressões físicas, as quais persistem em algumas entidades anos a fio, a vida é quase cópia da existência da personalidade terrena. Quem se lembra do relato de André Luiz quando ele cai em si no mundo espiritual, ou melhor dizendo, no umbral? O que ele relata? Que ele sentia que os seus pulmões respiravam a plena força, que o coração batia também a plena força, sentia fome e sede, não é? Uma sede incontrolável. O que mais que ele sentia? Ele estava incomodado porque as barbas tinham crescido muito, e as unhas e os cabelos também. Ele já tinha perdido o corpo, ele já tinha desencarnado. Ele estava no mundo espiritual. O perispírito, então, tem o que, gente? Aqui, ó, impressões físicas, ó, repontados nos tempos imediatos de pós-mortem, repontados de impressões físicas, as quais persistem anos a fio em algumas entidades. Por quê? Isso vai depender naturalmente da evolução de cada qual, né? Não podemos generalizar. Mais adiante ela diz, o guia espiritual vai explicar para ela, a Terra é o centro, isto é, do que ela estava vendo, né, gente? Obviamente, não vamos pensar que a Terra é o centro do universo. Isso aí é do ponto de vista dela. A Terra é o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais que a rodeiam de maneira concêntrica. Não posso precisar o número dessas esferas, porque elas se alongam até ao limite que a minha compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Aí essa parte é dela. Quer dizer, até onde ela pôde ver, esses planos espirituais se estendiam ao infinito. Não é? Olha o que ela diz. Aí é muito importante para a gente entender que as nossas concepções de crença, de cultura, elas não mudam depois da morte do corpo físico.
Olha o que a mãe de Chico vê lá. Os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos, formam aqui grandes falanges de espíritos à parte e em locais diferentes uns dos outros. Nos núcleos de suas atividades, conservam os costumes que os caracterizavam, e é profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem umas das outras. Claro, olha só, as concepções prosseguem, não é? As mentes, largando o corpo, continuam com suas concepções de crença, de raça, de religião, de organização sociocultural e econômica. Então não há violência. E aqui, mais uma cena do Chico, Emmanuel vai tratar também sobre esse assunto. Esse está no livro Deus Conosco, nós temos um exemplar aqui, são mensagens que o Emmanuel escreveu durante 18 anos através do Chico, nos cultos do Evangelho no lar da Fazenda Modelo, da família Joviano. Dr. Rômulo Joviano era o chefe do Chico na repartição pública do Ministério da Agricultura e eles tinham duas reuniões por semana e o Chico psicografava na casa deles. Emmanuel diz assim, 31 de março de 38, o plano invisível associa-se ao vosso esforço votivo. Também nós nos reunimos em outros planos, tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que agora atravessais. Sim, a grande figura do mestre deve ser tomada como paradigma pelos obreiros novos. Olha aí, aqui ele já está falando sobre as influências superiores do mundo espiritual superior para o progresso da humanidade, revelando que o plano invisível já estava tentando projetar na face terrestre uma claridade nova para os novos tempos de transição. Nessa passagem aqui, ele vai ser claro a respeito da vida espiritual, principalmente para nós espíritas, porque ele se dirige a nós espíritas. Ele diz assim, ele escreveu isso em 11 de abril de 45. Nem céu, nem mundos felizes imediatos, mas nós mesmos, com as nossas virtudes e com os nossos defeitos, com as nossas edificações e deficiências, bracejando nas águas da luta universal por nos fazermos dignos do Pai que nos deu a vida. Então, a vida, nós não precisamos temer a vida espiritual. Basta que nós nos conheçamos. Né? O grande trabalho nosso a respeito do mundo espiritual que virá e para onde nós seremos transferidos um dia é o trabalho da reforma interior. É este trabalho para o qual nós nascemos e é este trabalho que nós devemos focalizar todas as nossas forças. Por quê? Lapidando essa pedra bruta, esse diamante bruto que é o nosso espírito, nós estaremos, se Deus quiser, bem amparados, porque nos encontraremos com esse processo de nós mesmos. E aqui o Neil Lúcio, no livro Sementeira de Luz, também recebido nesses 18 anos, né, de psicografias do Chico na Fazenda Modelo, ele vai dizer: o além-túmulo não é a região privilegiada dos que sabem fazer formosas orações, e sim a zona para a qual a vida se transfere. Olha só, a continuidade da vida, com seus cuidados e suas bênçãos, preocupações e alegrias, lutas e tréguas, risos e esperanças, onde a alma, insaciável obreira de Deus,
prossegue amando e trabalhando, enriquecendo a si mesma e atendendo ao próximo. Então vamos fazer da nossa vida terrestre tudo isso, né? Porque se a gente começar esse trabalho aqui, colocando a mão na massa, como a gente diz lá em Minas, né? Aqui, no trabalho fraterno, na dedicação à doutrina, na dedicação à divulgação do livro espírita, que segundo Emmanuel era a maior caridade que um espírita podia fazer. Se a gente fizer isso, trabalhando para a reforma íntima, para um mundo melhor, mais justo do amanhã, para os nossos filhos, netos, bisnetos, que nada mais são do que os nossos guias espirituais que querem voltar, então certamente nós vamos estar bem no mundo espiritual. Bom, nós chegamos lá no tempo. Aqui nós... Pode prosseguir? Aí depende de você. São pequenos trechos sobre a própria obra de André Luiz. Aqui Emmanuel comenta, por exemplo, sobre o nosso lar. Ele diz assim, isso em 7 de julho de 43. O autor pretende oferecer todos os detalhes possíveis, olha só, possíveis, de sua permanência numa colônia de transição. Ele chama nosso lar de uma colônia de transição entre milhares de colônias dessa natureza e tão diversas entre si quanto aos pormenores de organização, quanto as que rodeiam a Terra. Olha só, Emmanuel revela que o nosso lar, que o André Luiz estava revelando, a primeira cidade espiritual que o mundo teve plena consciência, plena informação da sua existência. Que ela era apenas uma entre milhares de colônias dessa mesma natureza. Unindo essa fala de Emmanuel com a fala de Maria de São João de Deus sobre os saxões, sobre os árabes, né? Sobre os africanos, sobre os europeus, enfim. Essas colônias espirituais vão diferir como diferem entre nós aqui na Terra cidades terrestres. Ou vocês acham que Nova York é igualzinho uma cidade brasileira? Vocês que vivem aqui. Igualzinho, né? Ou uma cidade japonesa, uma cidade indiana, uma cidade na China, uma cidade francesa. São diferentes. E no mundo espiritual essa diferença prossegue. É muito importante o estudo e o contato com essas informações espirituais, porque segundo Neio Lúcio, sem que nós sintamos, a nossa mente, ao ler esses livros, se desloca para esferas mais altas. Nós estamos sendo preparados para a vida espiritual, a partir do momento que a gente começa a estudá-la. Né? Então é muito importante, a nossa mente se eleva, sai um pouco do terra a terra, do imediatismo terrestre, né? Só um minuto aqui. É isso mesmo. E ele ainda, aqui já André Luiz, Emmanuel falando que Jesus permita a André Luiz a edificação de mais um detalhe da construção espiritual. Ó. Ele chama a obra de André Luiz, né? Nosso lar, os mensageiros, missionários à luz, obreiros da vida eterna, no mundo maior, libertação entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, sexo e destino e a vida continua. Ele chama toda essa obra que demorou de 1943 a 1969 para ser materializada na Terra como uma construção espiritual já mentalizada pelos que nos orientam das esferas mais altas. Certa ocasião eu perguntei ao Chico, Chico, foi o André Luiz que escreveu tudo isso? Ele falou, não foi. Então quem foi? Ele disse, André Luiz foi o mensageiro. A obra que ele trouxe foi escrita por uma comissão de sábios da espiritualidade maior. Uma comissão de 12 sábios da espiritualidade maior. E eu fiquei que nem um ferrinho de dentista perguntando a ele, para ele me dizer quem eram esses 12, ele não queria dizer de jeito nenhum. Mas pelo menos um ele soltou. Um dos sábios
da espiritualidade maior era Sócrates, um dos autores desta obra. Então nós temos que prestar muita atenção a essa obra, né? Porque são eles que nos orientam de mais alto. Aqui Emmanuel fala sobre o livro Os Mensageiros. Ele diz assim: ao nosso ver, Os Mensageiros é serviço valioso pelos detalhes técnicos que oferece relativamente ao nosso trabalho de intercâmbio e cooperação com o plano de carne. Não está em sintonia com a obra de Kardec? Com a obra de Swedenborg? Falando da presença e da influência dos espíritos na nossa vida? Emmanuel comenta, né? É um relatório quase da vida espiritual com os homens encarnados na esfera dos que se encontram fora dos círculos da carne, e assim vice-versa. E as afirmações requerem, pois, muita medida. Tudo foi muito pensado, né? Foram feitos, Emmanuel chega a relatar isso, vai no livro Deus Conosco, que as discussões de temas, de assuntos, eram burilados no mundo espiritual antes de André Luiz escrevê-las através do Chico. Tudo era debatido. Ele chega a dizer que vários espíritos colaboraram nesse processo para que viesse a coisa mais perfeita possível, né? E ele ainda diz: somos trabalhadores entre maiores espirituais e crianças do entendimento, e é indispensável atender a todos. Por isso também a questão da medida, não é? Bom, eu vou encerrar por aqui, porque a partir daqui nós vamos entrar em considerações sobre outras colônias espirituais, por exemplo, colônias que no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, se revelam como a colônia, o chamado Lar da Bênção, que é uma colônia espiritual dedicada a amparar as crianças recém-desencarnadas e a prepará-las para uma nova reencarnação, e também uma colônia em que as mães, as futuras mães, passavam por instruções, passavam por preparos, né, para reencarnarem e com a missão de receber em seu seio os filhos. Enfim, a obra de Chico Xavier vai se desdobrando, são muitas informações. O livro Voltei, por exemplo, é um livro espetacular, porque é um livro escrito por um diretor da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, e a Federação na época cometeu uma impropriedade quando ele desencarnou, coitado. Porque, e nós temos a prova disso lá na casa de Chico Xavier, no Reformador, que vocês conhecem, que é o jornal oficial da FEB, no Reformador do mês seguinte à desencarnação de Frederico Figner, eles estamparam numa página inteira o seguinte dizer: desencarnou no Rio de Janeiro o espírita mais perfeito do Brasil. Por isso é que ele voltou para desmentir. Por isso que o livro chama Voltei. Ô gente, voltei. Essa bobagem que vocês escreveram aí no Reformador não procede, né? Ele já começa dizendo que quando ele desencarna, ele e mais 13 pessoas, no total 14 recém-desencarnados, são acolhidos por Dr. Bezerra de Menezes e são levados. Ele morava no Rio de Janeiro, né? Embora fosse húngaro, se não me engano. Não, tcheco, né? E ele foi levado à praia junto com 13 outros recém-desencarnados, e cada um deles tinha um parente ou um guia espiritual que estava amparando, né? E Dr. Bezerra fala com eles: não, vocês vão ficar aqui alguns momentos no mar para se reabastecerem de forças antes de nós seguirmos ao mundo espiritual. Mas aí chega uma professora primária. Ela também tinha desencarnado no mesmo dia que ele, uma professora primária, naturalmente enfrentando todas as lutas que as professoras primárias, especialmente no Brasil, enfrentam até hoje, né? E ela chega nimbada de luz, essa professora primária.
Na mesma hora, o Frederico Figner tem inveja dela. E ele olha para si e diz: eu não tenho luz nenhuma. Como assim, né? Diretor da Federação Espírita Brasileira. Ele só pensou isso. A filha dele o repreende na hora: papai, olha o pensamento. Não pense uma bobagem dessas. Esta senhora que o senhor está vendo, tem 40 anos que ela se dedica à educação infantil no Brasil, de forma sacrificial. A luz que ela carrega é a luz que ela conquistou. Não é? Que nós fiquemos com essa mensagem e que isso nos inspire a amar mais, porque isso é o que importa, a movimentar todas as nossas forças morais, toda a nossa coragem, toda a nossa energia em amar mais, compreender mais, nos dispor a servir mais, porque isso é que vai fazer a diferença. Tá bem? Lembrando, para encerrar as nossas considerações, uma frase que o Chico repetia para nós, não é dele e nem dos espíritos, ele tinha lido em algum livro que o tocou bastante, e ele repetia para nós isso: só muito tarde é que se vê que não se amou o bastante. Que Jesus nos abençoe.